amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de 12h20 às 13h20, enquanto continua esse horário eleitoral, de 12h20 às 13h20, pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site, www.gentequefala.com.br, curtir nossa página no Facebook, Facebook/Programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou pelo WhatsApp. É o 11, aqui em São Paulo, 974012235, e o telefone à sua disposição, 5052-6622. Antes que eu apresente os participantes de hoje, os convidados, um registro, já que eu falei nas formas de contato, em homenagem ao Outubro Rosa, o Gente que Fala está distribuindo toda quarta-feira 2 exemplares do livro Bem-Estar, gentilmente doados pelo Centro de Oncologia do Hospital Bandeirantes. O livro traz dicas e informações importantes sobre alimentação, beleza, sexualidade, atividades físicas, direitos concedidos pelo governo, que auxiliarão e esclarecerão as principais dúvidas dos pacientes durante o seu tratamento oncológico. A apresentadora Ana Maria Braga e a autora Glória Pérez participam da obra com testemunhos sobre a superação ao câncer. Você também pode acessar o site do hospital, www.hospitalbandeirantes.com.br, e o telefone 3345-2272. Para você ser ganhadora de um desses livros, o telefone à sua disposição, 5052-6622, o livro Bem-Estar, que nós estamos distribuindo aqui. Participantes de hoje, convidadas de hoje, jornalista e advogada Vanessa Palassi, a editora do blog Mulheres de 40. Eu pronunciei corretamente? Tá certo. A Vanessa Palassi, em italiano seria Palazzi, né? Mas eu já estou acostumada aqui, todo mundo fala Palassi mesmo. Muito prazer estar aqui, Zancopé. Obrigada pelo convite. Mais uma vez participar com vocês aqui do Gente que Fala, da Rádio Trianon. E também mando meu abraço a todos os telespectadores aí da AltV. Também conosco o oncologista Antônio Cavaleiro, que é médico responsável pelo Centro de Oncologia do Hospital Santa Catarina. Doutor Antônio Cavaleiro, bom tê-lo aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Um bom dia aos telespectadores também. E conosco também a diretora institucional da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Carolina Cohen. Bom tê-la aqui, Carolina. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. E ainda a fundadora da ONG Associação Portal Saúde, Adriana Leocádio. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que o debate seja bom, como sempre, aqui com vocês. Você é fundadora da ONG? Eu sou fundadora, criadora e fundadora de uma ONG para auxiliar todos os portadores de doenças crônicas no acesso ao tratamento. Quando se fala em Portal Saúde, não é o tratamento em si. Você fica atrás de que as pessoas consigam receber o tratamento, diria, prometido, é isso? Exatamente. A gente tenta difundir a informação dos direitos em relação à área da saúde pública e privada e dar essa assessoria caso, como é o que mais acontece ultimamente, as negativas, principalmente nos planos de saúde, vem ocorrendo, a gente tem um centro de apoio jurídico para estar indicando para a realização das ações. Eu não disse nem o tratamento necessário, o tratamento prometido. Prometido, né? Esse exatamente. É o detalhe. É o tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente. Quem determina o tratamento ideal tem que ser o médico, e não o plano de saúde ou o governo. É o médico escolhido pelo paciente. Pois bem, o Hospital Santa Catarina faz ação especial no Outubro Rosa. Doutor Antônio Cavaleiro, o senhor que é responsável pelo Centro de Oncologia do Hospital Santa Catarina, eu gostaria que o senhor desse detalhes sobre essa ação especial do Outubro Rosa. Tem um texto enorme para ler, mas eu sou muito bom de leitura. Por favor. Bom, a ideia do Outubro Rosa, na verdade, é uma campanha de conscientização. Ela teve início, na verdade, nos Estados Unidos, em Nova York, no final da década de 90. Com o objetivo principal, na verdade, de aumentar a conscientização sobre o problema do câncer de mama, da necessidade da realização de exames periódicos, da necessidade de lembrar as mulheres da necessidade de fazer os exames preventivos para a detecção precoce. O hospital, na verdade,
é a contribuição do hospital para o Outubro Rosa. Várias outras associações também contribuem de diferentes formas, e essa é a contribuição do hospital. Então, para aumentar essa conscientização da população sadia, o hospital tem distribuído aos pacientes e acompanhantes que frequentam o hospital esmaltes com a cor rosa. O hospital também tem disponibilizado no site números para agendamento de consultas com descontos, praticamente por preço de custo, e acesso a um tipo de mamografia que foi recentemente instalada no hospital, que é uma mamografia mais precisa, que parece detectar um maior número de casos, quanto também prevenir o número de biópsias por alterações benignas. Então, se o exame é mais preciso, além de detectar maior número de alterações precoces, ele também pode afastar e diminuir o número de reconvocação de mulheres e até mesmo o número de biópsias para alterações que são benignas, o que também é um desafio. Quando o senhor diz em redução dos valores, a pessoa não precisa ser paciente, não precisa ter algum vínculo com o hospital para se dirigir. Eu não sei como é que funciona. A Adriana Não, que sabe o melhor. telefone está disponível o telefone está disponível no site. Sim. E as pessoas podem ter acesso diretamente. Eu só queria reforçar a importância da detecção precoce, né? Porque existe muita literatura disponível demonstrando que a detecção precoce de tumores de mama afeta diretamente os resultados do tratamento. Esses resultados dizem respeito tanto às consequências do tratamento, quer dizer, a detecção da lesão pequena na mama aumenta a probabilidade dessa mulher receber uma cirurgia que seja preservadora da mama e não uma mastectomia. Diminui a necessidade de tratamentos complementares também. Casos muito precoces não necessitam de quimioterapia preventiva ou, eventualmente, até outros tratamentos. E, além disso, isso garante um resultado a longo prazo melhor. Quer dizer, diminui o risco de recorrência futura, seja na mama ou seja à distância. Eu vou pegar a carona Deixa eu aqui. só fazer uma Claro. pergunta antes, porque nós estamos com a Vanessa, com a Adriana, né, e também com a Carolina. É uma pergunta que eu sempre fico... Né? Vocês fazem prevenção? Sim, anualmente, ou às vezes até 2 vezes por ano, mas eu faço sim. Acho extremamente importante, principalmente na idade que eu já me encontro, né? Como você falou, eu sou uma mulher de 40, tenho inclusive o blog Mulheres de 40, então é muito importante que todas as mulheres tenham essa consciência e que façam o exame. Às vezes a mulher fica um pouco incomodada, mas é um exame indolor, totalmente tolerável e extremamente importante. As mulheres reclamam Mas é de uma dor assim tolerável, né, doutor? Não é nada que... Eu faço também, concordo com você, acho que a gente tem que fazer, mas eu acho que nós ainda temos uma categoria um pouco privilegiada. Eu acho que o Outubro Rosa é importante, dou todo apoio enquanto uma pessoa que milita na área da saúde, mas eu ainda vejo isso com olhos muito distantes. Porque, por exemplo, o doutor falou brilhantemente aqui da prevenção e ele estava falando da 3D, da tecnologia de 3D. Hoje, nenhuma operadora de saúde paga uma mamografia de 3D. É inviável. E o custo dela, por maior desconto e preço de custo, se torna inviável à população. Então, da mesma forma que eu vejo ainda restrito demais o acesso à saúde pública dessa prevenção. Sim, sem dúvida. Fala muito, mas nós não temos ferramentas. Isso que nós estamos falando de uma realidade aqui do Sudeste. Se a gente sair fora dessa realidade, a situação fica mais calamitosa. Então, às vezes, eu, como uma pessoa que trabalho com a saúde, eu me pergunto, quem sofre mais nesse país com o famoso câncer de mama? Somos nós, que temos o acesso, mas não temos ele na prática, ou as índias, que nem ficam sabendo disso, acabam morrendo, mas não morrem emocionalmente? Porque a fila no SUS hoje, para você ter uma mamografia com qualidade, é absurda. Então, eu acho que tem muito marketing em torno do Outubro Rosa. Não deixo de apoiar, eu acho fundamental, mas ainda acho que o Brasil, como um todo, tem que evoluir muito, a passos largos, para que isso vire uma realidade. Nós podemos nos dar o luxo de fazer 2 vezes, 3 vezes, porque já passamos também, eu já estou quase a mulher de 50, e a gente tem que fazer. E não só o de mama, a gente tem que fazer para a parte feminina. Aí tem o útero, o ovário, que são seríssimos, os homens com próstata, que criam toda uma atmosfera complicada em torno disso. Tem que ser feito, mas o problema, eu ainda acho que está na famosa palavra chamada acesso. O que é acesso? Aí você entrou numa questão bem mais profunda, que é uma questão de saúde pública nossa, E privada. de muitas melhorias E que têm que ser privada. feitas, né?
Privada também, mas privada nós até temos acesso. Mas eu vejo, por exemplo, a minha funcionária que trabalha comigo, ela não tem acesso a esse tipo de serviço na saúde pública. Ou, como você falou, se ela for procurar, ela vai demorar 6 meses para conseguir um agendamento. Então, realmente, a gente sabe da importância, sabe que as campanhas são importantes, mas a saúde pública tem que estar preparada para dar esse atendimento, prestar esse atendimento para a mulher, de todas as classes e de todas as classes financeiras, digamos assim. Carolina, faltou só a resposta da Carolina. Com quantos anos começa, doutor? Esse assunto é muito polêmico, né? Muito, extremamente debatido, e a gente precisaria quase do programa inteiro para debater. Mas eu posso te dizer com certeza que a partir dos 50 até os 75 anos, o exame ele é mais... O rendimento do exame é melhor, porque a mama sofre alterações pela menopausa, ela é lipossubstituída, ou seja, ela perde aquela... Ela não fica tão densa como a mama da mulher mais jovem, ela vai sendo substituída por gordura, e isso facilita o exame, o método, faz com que a mamografia fique mais precisa e possa distinguir o tecido normal do anormal. Tá? Então, você tem um número de resultados verdadeiros, positivos e um rendimento maior nessa faixa etária. Então, do ponto de vista não como médico, mas de saúde pública, eu entendo que se façam recomendações que dos 50 até os 70 anos, isso seja mais interessante. Entre os 40 e 50, o teste ele não é tão eficiente e detecta um número excessivo de resultados, que muitas vezes são alterações benignas da mama. Por isso que eu acho, às vezes, a gente, quando a gente fala de campanha do Outubro Rosa, a gente faz um reforço excessivamente grande no exame técnico. Na verdade, o rastreamento ele tem outros aspectos, e ele é complementado pelo exame clínico. Tá? Então, muitas vezes, uma mamografia vem normal e o exame médico ele é anormal. Então, já vi casos em que foi diagnosticado dessa forma. E, às vezes, a gente põe uma superestimativa na capacidade da mamografia de detectar ou de descartar. Tá? Doutor, eu gostaria de colocar uma coisa, se me permite, Zancopé. Um caso que foi muito famoso e gerou muita polêmica foi o caso da atriz americana Angelina Jolie, né, que fez a retirada das mamas. Queria que o senhor explicasse, é normal, é uma coisa boa, toda mulher tem que fazer isso? Porque muitas pessoas foram contra e outras falaram, não, ela fez muito bem, porque ela é mãe de 6 filhos, ela está se preservando. Então, eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Bom, então, na verdade, uma minoria dos casos de câncer de mama, ao redor de 10 a 15%, tem uma origem em uma síndrome genética de predisposição de câncer. E existem diferentes síndromes genéticas de predisposição ao câncer de mama, que é o que a gente está falando, e elas implicam em riscos diferentes ao longo da vida. Então, é por isso que é importante ter isso, e essas são uma estimativa de risco. A gente não sabe se a pessoa, com certeza, portadora de uma determinada mutação, vai desenvolver câncer de mama e em que idade ela vai desenvolver o câncer de mama. Bom, não é certeza, então? Não é certeza. Mas, dito isso, para as síndromes genéticas, digamos, mais comuns que predispõem ao câncer de mama e ovário, a gente tem a mutação de BRCA, que é o caso propriamente da família da Angelina Jolie. Então, mais da metade dos casos de síndrome genética estão relacionados à mutação do BRCA. A gente tem diferentes mutações que podem afetar esse gene e que se correlacionam com o risco, que pode oscilar de 30% até 70%, 80% em alguns tipos específicos de mutação. E normalmente esse câncer de mama ele incide numa idade um pouco mais precoce do que seria esperado para casos esporádicos, que, de novo, são a grande maioria. Então, a gente tem, ou acredita que tem, disponíveis acesso ao testes genéticos para casos de maior risco em que provavelmente uma mutação nesse gene BRCA1 e 12 está envolvido. Então, por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau de câncer diagnosticado com câncer de mama ou ovário antes dos 50 anos, ou ainda 2 parentes de primeiro grau, isso aumenta a probabilidade de você ter uma mutação conhecida. E, na verdade, isso aí é só o começo, você ter a mutação. Porque depois envolve uma decisão complexa e que não diz respeito só à mama, muitas vezes. E se a gente for entrar aqui, eu não alongar muito mais. Eu queria que você discutisse a parte do acesso. A minha experiência nesse sentido, eu trabalhei um pouquinho com o Dr. Ciro Martinhago, logo que foi aprovado, assim, é visto com bons olhos.
O maior problema que nós temos hoje no Brasil é o seguinte, que clinicando, para poder prescrever esses exames, nós temos apenas 15 médicos genéticos no Brasil. Total de médicos genéticos no Brasil hoje são 228, sendo que a maioria já está aposentado. E a outra grande parte está em vida acadêmica. Então, com clínica mesmo, e concentrado na região sudeste, nós temos 15. Muito pouco. Muito pouco. E a lei diz, aí entrando já no acesso, a lei diz que só pode pagar esses exames, que foram os que entraram no rol de procedimentos, mediante a prescrição de um médico genético. Não adianta ser o seu gineco ou um clínico geral, tem que ser um genético. Ou mesmo oncologista. Ou mesmo oncologista. Agora, que é fundamental e é bárbaro quando a gente conversa e vê a cadeia de um genoma e vê os benefícios, a gente fica fantástico, é uma coisa impressionante. No caso dela, pelo que eu aprendi entrando nessa área, foi um benefício. Ela não quis, ela tinha o acesso, ela tinha facilidade, ela não precisava correr mais o risco de ter ou não a doença, mas também não tinha a certeza que teria. Certo. Não existia, não é caso fático assim, não, ela vai ter essa doença. Isso é o mais Não. importante, porque a gente não sabe se ela fez o certo ou não, porque a gente não tem como precisar. Exato. Sabe que o risco dela é diferente de uma mulher normal. A gente sabe que a intervenção, a adenomastectomia bilateral, ao contrário do que, não, mas tira e aí põe silicone, mas o resultado estético não é exatamente o mesmo. E isso previne, no caso da mutação do BRCA, previne apenas para o risco de câncer de mama. E que é um câncer que você pode rastrear também. Na verdade, essas mulheres que têm mutação de BRCA conhecida, a elas pode ser oferecido também, por um tempo, um rastreamento mais intensivo e talvez com exames mais precisos, incluindo ressonância de mama, para essa população específica que se sabe portadora de BRCA. Então, não é a única saída fazer a adenomastectomia bilateral. Carolina, Obrigada. pela tua pergunta sobre idade, eu imagino que você não esteja... Ainda não nesse- cheguei. Mas, olha, idade é um negócio que piora dia a dia. Né? Não, mas ainda nunca fiz o exame. Agora, um comentário que eu queria fazer em relação ao que as meninas falaram, né? Realmente, acho que o problema maior que a gente tem hoje é acesso. A gente tem aí uma série de questões em relação à gestão, em relação a recursos, mas as campanhas de conscientização são extremamente importantes, inclusive para a gente conscientizar a população sobre o que precisa e o que não precisa e fazer uma pressão maior para conseguir algumas mudanças. Então, acho que a campanha é um primeiro passo e um passo muito importante. Eu acho que ela não pode virar somente marketing das empresas. Essa é a minha maior preocupação, até porque eu também sou vim da área de marketing, não só jurídica, mas da área de marketing. E eu vejo assim muita adesão a uma única campanha, porque está tendo uma visibilidade muito grande. Então, nós temos grandes empresas aí que fazem camisetas, toalhas, aderindo por quê? Porque virou uma marca forte hoje, você dizer que apoia o Outubro Rosa. Sendo que nós temos diversas patologias jogadas. Claro. Não, no concordo. mercado. De qualquer forma, traz benefícios, né? Sim, Independente sempre. do motivo pelo Sempre. qual as pessoas estão fazendo ou não, com certeza, hoje, por conta das camisetas e de todo o marketing envolvido, as pessoas estão muito mais E conscientes sobre o cobrando que é. das entidades públicas o acesso. Vanessa, vamos falar do blog Mulheres de 40? Vamos. Parece que o assunto começa exatamente sobre mulheres, né, com vítimas de câncer de mama. Não, na verdade não. Na verdade, o blog Mulheres de 40, eu criei Não é só isso. né? Não. Na verdade, não é o meu assunto principal, não é o câncer de mama. Mas é obviamente que envolve as mulheres de 40, porque a partir desse período que a mulher entra, né, dessa idade, ela já começa a ter que ter também essa preocupação, não é isso, doutor? O meu blog, o Zancopé, ele fala sobre relacionamentos entre homens e mulheres dessa faixa etária, a turma de 40, e fala propriamente da mulher de 40. Como é a mulher de 40 hoje? Ela é a mesma da mulher de 40 de antigamente, da faixa etária da minha mãe? Não. A mulher de 40 é uma mulher diferenciada, uma mulher independente. É uma mulher guerreira, uma mulher que aprendeu a ser feliz sozinha, de qualquer forma, em qualquer circunstância. É a mulher batalhadora, que cuida dos filhos, que sai para trabalhar, que volta para casa, cuida da casa, cuida do marido. Se não tem marido, cuida dos filhos. E corre atrás das coisas dela. É uma mulher mais decidida, né? Então, quando eu me vi nessa fase, eu criei o blog Mulheres de 40
E também comecei a falar sobre os relacionamentos, porque, queira ou não, a gente tem que aceitar que os relacionamentos mudaram, que a mulher mudou, ela tem uma outra visão com relação aos relacionamentos, ela é muito mais independente, aquela independência que a gente falava, né? A mulher que se igualar ao homem. Não acho uma questão dela ter se igualado, mas ela conquistou um espaço dentro da sociedade. Muitas vezes isso pode ser benéfico, mas também pode prejudicar a mulher. Tem uma Então- palestra que você faz, como é que é? Como atrair o homem Ah, ou a mulher sim. ideal? Agora essa Maravilha. palestra... Uma palestra? Tem fórmula isso aqui? Tem fórmula, Tem? sim. Tem, Tem uma então, fórmula. Você contar a fórmula Essa agora. fórmula vai Quando ser vai ser a apresentada no dia 27 de novembro. Eu e um colega, um amigo muito querido, que é terapeuta, chamado Zé Paulo Pitombo, vamos fazer uma palestra como atrair o homem ou a mulher ideal da sua vida. Ele tem o manual do homem ideal, é isso? Ele é autor, o Zé Paulo Pitombo. Ele é autor, ele é terapeuta, é astrólogo também, e é autor do Manual do Homem Ideal. E então nós vamos fazer um bate-papo muito especial. Vanessa, Não é só Interessantíssimo. Desculpa. Mas, existe. Quem falou que não existe? homem Lógico que ideal, existe. mas vocês Existe. ambos são casados. Não, eu não sou casada. Ele é casado. Mas nós vamos dar as fórmulas, como você faz, qual é o caminho que você tem que seguir para encontrar a pessoa ideal da sua vida. Porque o que eu tenho visto muito por aí é que as pessoas estão um pouco desconfortáveis, porque hoje tudo é muito rápido, tudo é muito superficial, homens e mulheres se permissível. relacionando Tudo é permissível. homens e mulheres se relacionando superficialmente. Chega uma hora que as pessoas se cansam disso. Porque, queira ou não, chega um momento, você pode até querer se divertir, sair, dar risada, encontrar com os amigos, mas chega um momento da nossa vida que nós queremos um companheiro ou uma companheira, queremos estar com alguém, poder estar felizes e dividir as coisas do nosso cotidiano. Isso é muito importante. E nós vemos, eu e o Zé Paulo Pitombo, essa dificuldade tanto para homens como para mulheres, e nós vamos fazer essa palestra justamente para isso, para poder ajudar as pessoas a encontrarem o seu par ideal. Como? Existe uma fórmula? Sim. É uma fórmula desenvolvida pelo Zé Paulo Pitombo, e eu, através das minhas experiências, também posso dizer que não é tão difícil assim encontrar o homem ideal. O blog é Mulheres de 40, é isso? O meu blog é mulheresde40.com.br. Lá vocês vão poder acessar, tem coisas engraçadas, tem coisas divertidas, tem histórias. Tem as minhas experiências pessoais que eu divido com as mulheres de 40. E são coisas que realmente eu vivencio. Histórias que eu escuto das mulheres me contando, as reclamações dos homens também, o que está acontecendo com eles. Vanessa, você sabe que na minha luta aí na área da saúde, é até engraçado que eu percebo que a maternidade, inclusive, está vindo tardiamente. As mulheres de 40, É. sim. Até porque nós temos um acesso hoje a pagamento de fertilização in vitro pelos planos de saúde. Lógico que tem uma origem de que você passa o tempo, acaba gerando uma infertilidade, passa a ser uma doença, vem de fundo de endometriose e tudo mais, mas as mulheres hoje estão buscando a maternidade na faixa dos 40. Sim, que eu queria te colocar... E até mulher solteira mesmo, que não precisou dúvida, realizar um sem casamento dúvida. e tudo mais, ela quer buscar Quando eu isso. tinha 21 anos de idade, a minha mãe sempre falou, eu casei aos 21. Quando eu fiz 21, eu falei, gente, tô velha, não casei. Ferrou, agora não vou casar mais. Vou ficar pra titia. Aí, quando eu fiz 25, eu falei, não, até 25 dá, porque a minha avó casou com 25, então até os 25 eu posso chegar sem casar que vai dar tudo certo. Aí cheguei aos 25, não casei de novo. Falei, agora eu fiquei pra tia. 25 eu fiquei pra tia, não vai ter jeito. Tal. Bom, enfim, eu me casei com 31 anos, né? Fiquei casada aí por 8 anos e meio, depois eu me separei. E hoje em dia eu estou vendo que as amigas que eu tenho em torno de 30, 35 não estão nem pensando em casar. Tem muita mulher que não pensou em casar. Mas sim, existe essa ansiedade com relação aos filhos. A mulher quer se realizar, quer ter filhos, e eu conheço mulheres de 40 que têm esse sonho de ter filhos,
E eu acho que elas devem acreditar nisso, né, doutor? Porque hoje ainda é possível. O doutor pode falar com mais propriedade do que eu. Sim, por exemplo, a minha esposa, nosso primeiro filho, ela teve com 37 anos, né? Então, é claro que com a avançada idade aumentam os riscos, né, com a gestação. Sim. Mas a gente tem como contrabalançar esses riscos também, né, com um pré-natal mais intensivo e tudo, mas há limites para tudo também, né? Há limites do próprio corpo, né? Sim. Então, do ponto de vista médico, né, se eu fosse recomendar, eu preferia que isso tivesse acontecido antes, né? Mas eu não sou, eu dou conselhos, né? Nem exemplo eu dei, né? No meu caso, minha primeira filha nasceu, minha esposa com 37. Né? Muito bem. Você está confortável? Eu queria fazer um comentário que eu fiquei pensando aqui. Eu sou casada, amo meu marido, estou muito feliz, mas independente disso eu fiquei muito curiosa, né? Eu participaria das palestras só para ouvir o que seriam essas fórmulas. Mas uma coisa que eu fiquei pensando você falou que o pessoal está cansado da mesmice, que está tudo mais ou menos igual e etc. Mas também se a gente começar a criar manuais e fórmulas, será que daqui a pouco a gente não volta pra isso? O que acontece? Eu, na palestra, eu vou falar sobre as minhas experiências pessoais e como que eu acho que a mulher tem que se preparar para encontrar uma pessoa ideal para ela. Como você se prepara para isso? O que você está pensando? O que você deseja para a sua vida? Né? O Zé Paulo Pitombo, ele é terapeuta há muitos anos, ele lida, o público dele, mais de 70% são mulheres, né? De mulher, e ele vive essas expectativas e as frustrações diariamente desse público feminino, que está à procura do homem ideal. E ele desenvolveu um manual em que ele ensina como você pode um dia conseguir encontrar o seu homem ideal. Já ficou num dia. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Voltaremos em instantes. Qual foi o passo mais importante da história? Para nós, da AACD, foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da AACD. Participe do Teleton. Hoje, atendemos milhares de pacientes por dia, mas muitas crianças ainda precisam de ajuda. A gente está aqui hoje na Vila Madalena para a gravação do primeiro comercial de Multigripe. Ação! Tá uma correria grande, são muitas tomadas, muitos lugares diferentes. São mais de 140 pessoas envolvidas nessa filmagem. A gente tem 15 locações, 4 deslocamentos, 5 picapes, um caminhão de gerador, um caminhão de objeto, 28 vans, 60 figurantes. Essa campanha ela vem para comunicar o grande diferencial de Multigripe, que é o conceito de multissintomas. Então, além dos sintomas físicos da gripe, Multigripe também ajuda você a não perder uma oportunidade, um programa legal e continuar a sua vida normalmente. E vem celebrar a atitude dessa pessoa, né, que assume aí essa postura positiva de, mesmo com gripe, tomar um Multigripe e curtir o dia. A agência é responsável pela campanha NBS. A gente teve mais de 15 caminhos, foi eliminando até chegar a 3, e aí esse aí se destacou, porque acho que é o mais otimista, é o mais para cima, é o mais positivo. O briefing que a gente passou foi um grande desafio, né? Multigripe é uma marca que já vende bastante como produto, mas não tem aquela pedida por parte do consumidor, e a gente quer transformar esse produto numa marca que seja relevante e diferente do que tem hoje dentro do mercado. A gente queria falar com essa mulher, que é a mulher que leva o produto para a farmacinha de casa, que é a decisora de compra no ponto de venda. É uma mulher que sabe exatamente o que ela quer e que não vai deixar uma gripe derrubar ela. Atenção! Quem fez o filme foi a Zero. Vem! Tem bastante trabalho de pós, tem fogos, tem papel picado.
Mas eu acho que a parte mais trabalhosa do filme é o som. Ele tem que estar presente, cheio, porque é uma celebração, mas também ele tem que ter o som pontual, né, de cada um que está na cena. A senhora de vermelho. Sua vez. Prédio de 30 andares. Olha a Ana aí. Vamos todos celebrar quem não se deixou abater pela indisposição. O mais bacana dessa campanha é ela ter um tom super positivo, das pessoas estarem comemorando junto com a Ana, o fato dela não se deixar abater pela gripe e curtir a vida. Essa forma de vender esse conceito e o que a marca quer mostrar para o consumidor foi perfeita e foi super bem avaliada em pesquisa. A gente está com um grande filme na mão, uma super produção, tenho certeza que esse filme vai dar o que falar. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova a alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estão conosco hoje a jornalista advogada Vanessa Palazzi, a publicitária Carolina Cohen, a fundadora da ONG, Associação Portal Saúde, Adriana Leocádio, e o oncologista Antônio Cavaleiro. Nosso contato agora com o cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio. Dr. Nelson Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Como é que você está? Tudo bom? Zé Copé? Está ouvindo? Dr. Nelson. Você está ouvindo? Alô? Com câncer de mama, Dr. Nelson, pensamos nas mulheres, mas o problema também atinge os homens. Há muitos casos de cirurgia reparadora para os homens. Como é a cirurgia e quais os cuidados necessários, doutor Letísio? Zé Copé, é o seguinte, como a mulher, o homem também sofre vários tipos de câncer, vamos dizer. E em termos de cirurgia reparadora em homem, que a cirurgia plástica possa atuar, nós começamos inicialmente pelos cânceres de pele, né? Porque o homem, por profissão, muitas vezes se expõe mais ao sol, então temos inúmeras cirurgias reparadoras para câncer de pele e também em acidentes, né? Principalmente com os motoqueiros que sofrem muitos traumas na perna, então você tem que fazer muitas cirurgias reparadoras pós-traumáticas nesse sentido, inclusão de prótese, de panturrilha, com a perda de tecido, um monte de coisa. E também na cirurgia de mama, porque o homem quando tem aumento de mama, ele tem ginecomastia. E ginecomastia não é doença, é uma alteração benigna, em que você pode associar lipoaspiração com retirada de tecido glandular, uma série de coisas. Porém, em uma incidência muito menor, porém de uma gravidade tanto quanto, você pode ter o câncer de mama no homem. E esse câncer de mama tem que ser extirpado como o câncer de mama da mulher. E as técnicas de reparação são muito parecidas com as técnicas de reparação feminina, em que você às vezes tem que rodar o músculo, você tem que fazer inclusão de prótese de tecido para substituir o grande peitoral, que às vezes há necessidade de remoção junto com o tumor, e também enxertias de gordura. Então, Zé Copé, vamos dizer assim, você tem para o homem muitas coisas semelhantes à mama da mulher, sim. Nelson Letísio, eu agradeço tua participação no nosso Gente que Fala, sempre pela Rádio Trianon em São Paulo, Rádio
Universal em Santos e Altivi, www.altivi.com.br. Encontro marcado já para quarta-feira que vem. Conosco, no Gente que Fala hoje, a jornalista advogada Vanessa Palazzi, a publicitária Carolina Cohen, a fundadora da ONG Associação Portal Saúde, Adriana Leocádio, e o oncologista Antônio Cavaleiro. Doutor Antônio, o doutor Letício se referiu à cirurgia reparadora, nós estamos falando de câncer de mama em mulher, mas e no homem? Como é possível ser diagnosticado no homem? Ao contrário do que... primeiro, aumentar essa conscientização, né, que sim, existe o câncer de mama, né, no homem. Né? Ele é infinitamente menos frequente. Né? É bem Enquanto a gente está menor, falando mas... No Brasil, são previstos para 2014 57 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. No homem, esse número não chega a 1.000 casos. Então, é uma desproporção muito grande, mas eu já tive a oportunidade, inclusive, de cuidar de alguns pacientes de homens com câncer de mama. Né? E, ao contrário do que você poderia antecipar, o diagnóstico deveria ser mais de fácil acesso, porque não existe o tecido glandular para disfarçar uma alteração que quase sempre, mesmo no caso da mulher, no câncer de mama, é um nódulo de crescimento, geralmente indolor, e que pode ser muito mais facilmente palpável no homem. É que como não existe essa consciência de que, eventualmente, uma alteração nodular na mama de um... Lembrar que o homem tem mama, né? E que uma alteração nodular pode, sim, representar, num universo de várias outras doenças benignas, incluir no diagnóstico diferencial o câncer de mama. Então, às vezes, o que acontece é diagnósticos tardios, mas eu acho que isso é mais um reflexo de uma menor consciência da população e de profissionais de saúde. É um pouco de preconceito, né? O homem já tem dificuldade em lidar com a próstata, de fazer a sua prevenção do tratamento de próstata. Se você falar em mama ainda, é terrível, porque se ele fizer um ultrassom hoje, o doutor me corrija aqui, com um ultrassom de boa qualidade, tudo, ele vai poder ter já uma previsão. Mas o homem não consegue lidar nem com o necessário, que é a prevenção da próstata dele. Tem ainda bloqueios em falar sobre o tema. Tá vendo? É um tabu terrível. Mas você já está no blog dos homens de 40, então você já passou por isso. Gentil. Entendeu? Agora, a maior parte dos homens ainda acha terrível e não faz. No máximo, faz o exame de sangue. Por isso, a primeira pergunta que eu fiz era exatamente sobre prevenção. É uma coisa que o brasileiro não faz nunca. Um brasileiro não tem o hábito de prevenção em nenhuma das áreas, em nada. O máximo que acho que o brasileiro tem, e que é o grande medo ainda da população, é a parte coronária, de coração mesmo. Depois Quer dizer, que ele tem um ataque. Exatamente. Sim. Ele vai lá, ele vai fazer o eco-doppler, ele vai fazer o teste de esforço. Depois. Entendeu? Com todo respeito ao doutor aqui, que é um oncologista, eu sempre falo que os médicos, eles se acham deuses, mas os cardiologistas têm certeza. Tem certeza absoluta. Deixa eu aproveitar para conversar com a Carolina. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia lançou a campanha LLC, Cada Vida uma História, que visa alertar a população sobre leucemia linfóide crônica, tipo de câncer no sangue que inicialmente é assintomático, mas também pode ter sintomas semelhantes ao de outras doenças. Na campanha, o ator Lima Duarte chama a atenção para a importância dos exames preventivos e do tratamento. Antes de entrar na pauta, por favor, o vídeo da campanha ao que me refiro. A vida é um eterno processo de ouvir e contar histórias. Algumas histórias nos inspiram, outras nos motivam. A verdade é que não existe uma história melhor que a outra. Cada história é única. Cada vida é uma vida. E todas merecem atenção. Acesse www.cadavidaumahistoria.com.br e conheça as histórias inspiradoras de pacientes com LLC. E entenda mais sobre esse tipo de leucemia que, em sua maioria, afeta pessoas acima dos 50 anos. Carolina, você pode dar detalhes sobre essa campanha? Posso. Então, a gente estava falando, né, da campanha de câncer de mama e o quanto se tornou essa questão, né, mais marqueteira e tal. Então, a gente está fazendo a de LLC, que, muito diferente da do câncer de mama, é uma doença rara, pouquíssimas pessoas conhecem, e aí que surgiu essa necessidade da Abrale Grande de fazer essa campanha de conscientização com dois objetivos diferentes.
primeiro, alertar a população, né, sobre essa doença que existe, que é rara. A gente estima que 15% das leucemias hoje são LLC, então, assim, não é tanta coisa comparado com o câncer de mama, mas é uma doença que tem sintomas muito comuns, né? Então, por exemplo, cansaço, perda de peso, e quando uma pessoa com mais de 50 anos tem esses sintomas, né? Tá cansada, tá com tosse, tá com infecções e etc., raramente ela ou o médico vão pensar num câncer. Então, um dos objetivos dessa campanha é alertar a população e a sociedade médica sobre os sinais e os sintomas dessa doença, e um outro objetivo da campanha é falar com os próprios pacientes. Então, é uma doença que, diferente de outros tipos de câncer, o tratamento não começa imediatamente na maioria dos casos, né? Então, os tratamentos ainda são poucos, os existentes, os registrados no Brasil, e por isso, na maioria dos casos, é melhor que o médico observe antes de começar o tratamento, e em muitos casos o tratamento não é nem necessário. Então, os pacientes eles ficam muito ansiosos, né, com esse cenário. Nossa, estou com leucemia, acabei de ser diagnosticado com câncer e o médico não me deu tratamento nenhum, está aqui falando que é para eu esperar. Né? E aí a gente recebe muitos casos de pacientes na Abrale que ligam para a gente perguntando, é isso mesmo? Então, um dos objetivos da campanha é tranquilizar esse paciente com LLC, que realmente é isso mesmo. Né? Então, se tiver alguém com LLC, o importante é fazer exames periódicos, o médico observar, garantir que a evolução está de acordo, né, com o esperado, mas que realmente não é tão necessário assim começar um tratamento imediatamente. O senhor tem algo a acrescentar, doutor Antônio, por favor? Exatamente. Na verdade, Estamos abusando. Consultas com o doutor Antônio Cavaleiro na mesa hoje, A maioria por das favor. vezes, os pacientes hoje com LLC são pacientes que são diagnosticados por uma alteração laboratorial. Então, eles têm, às vezes, estão assintomáticos e fizeram um exame com outra finalidade. No hemograma, você observa uma contagem excessivamente alta de um tipo particular de glóbulo branco, que é o linfócito. Nem sempre isso tem repercussão clínica, eu quero dizer, nem sempre isso está correlacionado com emagrecimento ou com a ideia que a gente tem de leucemia, com sangramentos e infecções recorrentes, etc. Então, ela, como o nome diz, é um distúrbio crônico, e poucas vezes as pessoas acreditam, pelas noções que têm de leucemia e transplante e queda de cabelo e tudo, que essa doença possa ter um curso crônico e possa passar por muitos anos sem a necessidade de uma intervenção específica. Tá? Então, na verdade, grosseiramente, a gente pode dizer que os tratamentos específicos estão indicados para os pacientes que têm alguma repercussão clínica. E esse tempo de latência entre o diagnóstico por uma alteração laboratorial qualquer e a necessidade real de tratamento pode ser de alguns anos. Eu posso dizer que descobre que está com leucemia sem querer? Pode. Na LLC, sobretudo. Uma pergunta, doutor. O senhor sabe dizer qual que é o tipo de câncer mais comum que tem hoje em dia? Bom, o câncer é um nome que no descreve... Brasil, sei lá. O mais comum é o câncer de pele, só que normalmente ele é incluído fora das estatísticas de câncer, porque para o câncer mais comum de pele, que é o carcinoma basocelular, o tratamento para quase todos os casos é local, ou seja, é excisão cirúrgica, a curabilidade é muito alta e apenas muito incomumente o paciente desenvolve metástase ou vem a falecer por complicações do carcinoma basocelular, que esse sim é o câncer mais comum nos seres humanos em qualquer parte. Então, ele é meio que tirado das estatísticas porque ele costuma ter esse comportamento local. Mas esse também é muito importante, porque às vezes ele vem tão escondidinho, né? Eu mesma tive já um melanoma, tive que fazer uma incisão, mas se eu não procurasse o médico com uma pintinha que me incomodava um pouco, eu não ia descobrir nunca. O basocelular é o mais comum. Né? E ele geralmente são em áreas fotoexpostas, então rosto, colo, orelha, etc. E ele pode ser negligenciado por muito tempo. Sim. O melanoma não. Mas o melanoma não está entre os cânceres mais comuns de pele. Entendi. Tanto que a estatística fala que o câncer mais comum é câncer de pele e não melanoma, porque tem outras repercussões. E o melanoma, sim, tem um maior risco de evoluir com metástase e, eventualmente, até óbito. Adriana Leocádio, estamos falando sobre saúde, mas a tua área é exatamente a reclamação contra planos de saúde. Diz que o número cresce absurdamente, é verdade?
Infelizmente é verdade. Não é só, como eu falo, não é só na saúde privada, não é só plano de saúde, é saúde pública também. Acontece que na saúde privada a gente tem um agravante, né? Porque nós estamos pagando uma segunda opção para ter uma certa garantia. A gente paga durante anos e na hora que mais precisa você lida com as famosas negativas. Até em relação a exames para diagnósticos, como é o caso que nós estamos abordando hoje aqui. É o que eu falo, uma mamografia 3D você não consegue pelo plano de saúde hoje. Não tem como. E é uma mamografia que vai custar, no mínimo, aí de 3 a 4 mil reais. Dependendo do hospital ou do local que você faça, tem essa variação. E outras coisas mais, como uma órtese, uma prótese, uma fertilização in vitro, uma doença como endometriose, que é uma doença hoje A já cirurgia bariátrica, né, que tantas pessoas a precisam bariátrica, fazer hoje também. até eles pacificaram, estão aprovando. O problema da bariátrica é o pós, que é a cirurgia reparadora, é a plástica reparadora. Tem isso também. Que a pessoa vai ter todos os problemas, uma consequência. Perde 40, 50 quilos, você vai ter a famosa barriga de envelope, você tem problemas dermatológicos, você tem problemas de mama, dependendo do caso. E aí, como não é considerado urgência, e sim estética, até o entendimento do judiciário é fraco em relação a isso. Hoje o judiciário ele atua brilhantemente, até em 24 horas, para uma decisão liminar, se você configurar ou qualificar pelo relatório do médico um dano irreparável à sua vida ou o próprio óbito. E se não for por esse caminho, você não consegue ter o acesso. Então, uma cirurgia, às vezes, você tem que amputar um membro, como nós colocamos aqui, uma prótese para amputados. É um direito líquido e certo. Você tem hoje clínicas que você pode ter. Um material, inclusive, a prótese para amputado, hoje é artesanal. As clínicas fazem material artesanal, é sob medida, não é uma coisa que é feita em massa. É uma coisa que vai custar 50, 60 mil reais. Não é uma produção em série. Exatamente, porque tem o coto, tem todo um material para trabalhar. As medidas, né? As pessoas não são iguais. Exato. Você sabe que, inclusive, até quando você vai fazer a medida para a mulher, por exemplo, se ela estiver menstruada, se ela não tiver, você tem que saber tudo isso, tem que ser um especialista mesmo. E por que não pagar? Tem que pagar, isso é um direito. Agora, sempre a boa e velha desculpa não faz parte do rol da ANS. E o que eu falo e sempre digo como membro até de uma ONG é isso. O rol da ANS ele é meramente exemplificativo, ele não é taxativo. Então, ou seja, aquilo que for necessário para a sua saúde tem que ser garantido. Tem. Entendeu? Então, tratamentos crônicos, aí como nós falamos, às vezes as pessoas não têm necessidade, crianças com doenças raras, genéticas, que precisam de fazer ecoterapia, hidroterapia, tudo mais, ou AVC, pacientes com AVC, home care, uma coisa que já está pacificada, os planos insistem em negar. E esse número só vem crescendo, por quê? Porque a ANS é uma entidade que ela fiscaliza muito pouco, mas muito pouco mesmo as operadoras. A força dela é fraquíssima. As perguntas das pessoas que estão participando. Júlio do Carmo, do Jaçanã. Doutor Antônio Cavaleiro, quais os primeiros sintomas de uma leucemia? Bom, a gente começou a entender também que existem diferentes tipos de leucemia, né? Então, para as leucemias agudas, né, raramente é um diagnóstico que pode passar despercebido por muito tempo. E, geralmente, a leucemia aguda é uma emergência médica. Então, a gente está falando de como isso afeta a produção dos elementos do sangue. A gente está falando de anemias, que são muito sintomáticas. A gente está falando de sangramentos, queda dos glóbulos brancos e predisposição a infecções, febre, né, queda do estado geral, muita fadiga, muito cansaço. Então, raramente isso pode ser despercebido por muito tempo. Nas leucemias crônicas, muitas vezes a gente pode detectar isso por uma alteração laboratorial, acidentalmente, ou por um quadro mais insidioso de infecções de repetição, sem que tenha propriamente alteração da imagem corporal, como palidez, emagrecimento. A gente costuma ver isso apenas em casos muito avançados. Então, a gente tem essas duas apresentações, uma mais agressiva, que raramente passa despercebido, porque um exame simples de sangue diagnostica a maioria das leucemias agudas também, não é
E para as crônicas, um curso mais insidioso, mas muitas vezes assintomática por alteração de um exame de laboratorial. Jaime, nosso indefectível Jaime, do Jardim Bonfilioli. Por falar em saúde pública, até quando a Sabesp vai fazer de conta que não está faltando água? Posso defender? Gente, vamos parar com esse assunto, porque é o seguinte... A água não é só uma questão do Estado de São Paulo. Eu acho que o governador Geraldo Alckmin, me desculpa falar, está fazendo um excelente trabalho com relação à água. Nós estamos sem água porque não chove, é uma questão climática. Será que as pessoas não entenderam isso? Que é uma questão climática também, principal. Eu acho que a gente está muito acostumado a não viver esse tipo de situação extrema da natureza, mas aí então a gente... não adianta você culpar o governo de um problema que depende do clima. Eu acho que não só do clima, estado. mas da população, né? Também, que, assim, a população, abusa. todo mundo abusou, todo mundo gastou água, todo mundo lavou o carro, todo mundo lavou o jardim, todo mundo desperdiçou água, né? todo mundo escova o dente com a torneira aberta, todo mundo demora horas no chuveiro. Vanessa, enquanto as pessoas não tiverem essa... não é passado. Sim, é verdade, continua. Então não adianta, não adianta presente. reclamar. Eu gosto muito do que o governador Geraldo Alckmin está fazendo com relação à água. Existe uma preocupação dele com relação a isso. Eu tenho visto, estou acompanhando. E eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de compreensão que não se trata de uma questão só do governo. O governo está preocupado com a questão da água. O governo também precisa da água. Mas existe essa questão climática que eu acho que as pessoas têm que entender isso melhor. Norma da Santa Cruz. Vanessa, como a mulher brasileira administra a atração por homens mais jovens? Ai, gente. Olha, cada um gosta do que gosta. Existem mulheres que gostam realmente de homens mais jovens. Tem lá como é que é? Para procura do homem ideal? Tem informações? Pode, lógico. Se você fizer, o seu manual. O manual é o seguinte: você vai colocar diariamente num papel as coisas que você gosta num homem. Ou que você quer num homem. Se você quer atrair um homem mais jovem, você vai colocar lá, eu gosto de um homem de 20 anos, eu quero um homem de 20 anos para a minha vida. Entendeu? É o homem de 20 anos que você quer para você, você vai colocar lá. Aí você vai colocar assim, eu não gosto de homem de cabelos brancos, eu não gosto de homens mais velhos, eu não gosto de homens que fumam, mas eu gosto de homens que praticam esportes. Então, mais ou menos, mais na prática, como você me falou, o manual funciona mais ou menos assim. Não vejo nada contra quem quiser ser feliz com um homem de 20 anos e tiver essa maturidade para aceitar essa diferença de idade, porque existe uma diferença grande, e se a mulher está segura de si para encarar uma relação como essa, eu não vejo problema nenhum. Nem com homens mais novos e nem com homens mais velhos. Maria do Socorro da Vila Guilherme, doutor Antônio Cavaleiro, é possível falar sobre displasia mamária, sobre cistos, o medicamento, como é que é? Isoflavona, é isso? Que diz ser uma reposição hormonal natural. Meu médico me aconselhou a parar de tomar, alegando que pode provocar o câncer. Então, a primeira coisa também, esse termo displasia mamária a gente tem evitado de empregar, porque isso se correlaciona indevidamente com se fosse uma lesão pré-maligna ou se isso aumentasse o risco de câncer, e, na verdade, não é propriamente uma displasia. São alterações hormonais que, ciclicamente, as mamas das mulheres mais jovens sofrem. Então, isso é uma entidade clínica que, na verdade, na prática, ela não existe e ela não se correlaciona com câncer. Se a isoflavona diminui o risco de câncer de mama ou aumenta o risco, eu acredito que isso está por ser demonstrado. Tá? Que existe, de fato, uma substância que possa ser administrada corriqueiramente e que, de maneira incontestável, reduza ou aumente o risco de câncer de mama. Eu diria que eu não faria essa assertiva em relação à isoflavona. E eu não recomendaria a ingesta de isoflavona, a não ser de fontes naturais mesmo. Adriana Leocádio, como eu entro em contato com a ONG Associação Portal Saúde? Olha, pode ser por e-mail, no e-mail contato@portalsaude.org, não tem BR, ou pode ser por telefone no celular 11 99905 6373. Carolina, como eu entro em contato com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia?
Então, a ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, dá todo o suporte para os pacientes com cânceres ou doenças do sangue, linfoma, leucemia, mieloma múltiplo, mielodisplasia, mieloproliferativas, enfim, todas da família. E a gente dá suporte em todos os sentidos, né? Desde informação, orientação psicológica, orientação jurídica, orientação nutricional, tudo gratuito. A gente faz um trabalho também muito importante com políticas públicas, para a gente garantir algumas melhorias nas leis e garantir a inclusão de alguns medicamentos no rol da ANS e do SUS. Então, para entrar em contato com a ABRALE, pode ser ou pelo site www.abrale.org.br ou o e-mail abrale@abrale.org.br ou telefone 0800 773 9973. Doutor Antônio Cavaleiro, o senhor trouxe esmalte rosa para as moças aqui? Eu não quero ir embora sem meu maldade, esmalte. né? Maldade da minha parte, né? Elas estão todas perguntando esperando se o tem esmalte. o esmalte rosa para fazer parte da campanha. Então, aqui todo mundo... ó. Eu também quero. Ninguém Se vai tiver embora, batom, vai chegar também eu esmalte. quero. Ninguém sai enquanto não chegar o esmalte, né? Seguramos o doutor aqui hoje. Doutor Antônio Cavaleiro, eu agradeço a gentileza da tua participação no Gente que Fala, nos ter permitido fazer consulta. Eu que agradeço o convite. Espero que possa participar outras vezes do nosso programa. Será um prazer. Adriana Leocádio, muito bom tê-la aqui no Obrigado, nosso Gente mais uma que Fala. vez. E coloque sempre um momento na tua agenda para a gente. Será sempre um prazer. Se eu quiser reclamar, então, dos planos Fica à de vontade. saúde, eu procuro a Pode Associação procurar. Portal Saúde, né? James, não faz isso comigo, James. Não faz isso comigo. Isso é um terrorismo, Isso hein? é um que você pôs aí? É. Um, né? Vanessa Palazzi, editora do blog Mulheres de 40, muito bom tê-la aqui. Eu te agradeço. Eu queria te fazer uma pergunta antes de terminar. Você já tem a sua mulher ideal? Sim. Sim, mas de toda forma Ela você é está uma convidado heroína. para a palestra dia Ela- 27, tá? Ela é uma heroína, me suporta há 38 anos, né? Olha que coisa boa. Tá vendo como você já Estamos- encontrou a sua mulher ideal? E conosco também a Carolina Cohen. Obrigado, viu, Carolina? Muito Obrigada a bom tê-la aqui. vocês. A ABRALE está à disposição de qualquer paciente, tudo gratuito. O que precisar é só entrar em contato conosco. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, 12h20. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.